Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro-Negro. Bora ver aí no linha de passe, na imprensa, o que repercutiu depois desse jogo aí de virada. O Flamengo ganhou do Corinthians, né? E eles falaram muito sobre o primeiro tempo do Corinthians, né? Realmente o Corinthians foi melhor, graças à moleza do Flamengo, né? No primeiro tempo, mas o segundo tempo o Flamengo amassou, o Flamengo dominou, né? E conseguiu aí os 3 pontos e abriu mais ainda essa vantagem contra o Palmeiras aí. E agora os palmeirenses não podem ficar falando o que eles estavam falando antes, né? Vocês sabem bem que eu trouxe nos vídeos anteriores aí. Beleza? Bora ver aí, os créditos vai estar na descrição, tá? Verifica se você tá inscrito no canal, dê esse likezinho aí pra dar essa moral, não custa nada, valeu? E clica no botão hypar, bora lá pro vídeo, que o vídeo ficou sensacional. Ô Jailson, você não pode dar moleza pro Flamengo, né? Primeiro tempo do Corinthians, olha, se pegar todos os jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, um dos melhores momentos, sem Memphis, sem Galo, um dos melhores momentos do Corinthians no campeonato, aquele primeiro tempo. Mas aí o Flamengo não atura desaforo, né? Você não pode brincar. Perdeu muitas chances e aí o Flamengo acabou matando no segundo tempo. Tudo bem, Jailson? Tudo bem, boa noite, William, boa noite aos companheiros aí da bancada, boa noite também aos fãs de esporte. Então, assim, o primeiro tempo do Corinthians que o Felipe Luiz ficou perdido em relação à marcação que o Flamengo deveria fazer em cima do Corinthians, principalmente por conta dos 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, os 2 alas. Então, o Samuel Lino e o Vinha perdidos, se eles tinham que marcar o Mateuzinho ou se eles tinham que marcar por dentro. Do outro lado, acontecia a mesma coisa com o Emerson Royal, Léo Ortiz. Então, eles estavam ali em dúvida em quem eles tinham que marcar. Então, o Corinthians, o Breno Bidon, flutuando com muita tranquilidade pelo meio, fez o que fez o primeiro tempo todo. Guinegão e Yuri Alberto. Guinegão toda hora conseguiu encontrar o Yuri Alberto correndo nas costas, tanto do Léo Pereira e do Léo Ortiz. E aí o Corinthians atropelou o Flamengo no primeiro tempo. Só que aí, enfim, o Yuri Alberto bate o pênalti dessa forma que é patética. Acho que não tem outros adjetivos melhores, né? Mas enfim, é inacreditável a forma que o Yuri Alberto bate o pênalti, ainda mais num confronto como esse. E depois o Yuri Alberto empilha mais algumas oportunidades e não consegue marcar o gol. E aí o que faz a diferença para mim no segundo tempo é óbvio que o Felipe Luiz ele acerta um pouco mais, né, na questão da marcação, primeiramente, mas depois o banco de reservas, né, William? Faz toda a diferença. O banco de reservas, as substituições que o Flamengo fez e as substituições que depois o Corinthians foi fazer, o banco de reservas falou mais alto e aí a qualidade individual dos jogadores do Flamengo acabou sobressaindo para essa virada na Neoquímica. Eu acho que, né, Bertozzi, essa vitória de hoje, a classificação no meio de semana, diz muito sobre o Flamengo, né? Porque até jogos que o Flamengo não vai bem, e primeiro tempo sumidaço hoje, segundo tempo, claro, melhor, o banco fez diferença, como disse o Jailson, mas assim, acho que diz muito sobre o Flamengo. Mesmo nos momentos onde o time não vai bem, o time consegue arrancar classificações e vitórias, né? Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. O que diferencia os times campeões não é a capacidade de ganhar jogando bem, porque todo time campeão ganha os jogos que joga bem, né? Sim. Mas ganhar os jogos que não vai tão bem, que as coisas não começam bem, como aconteceu hoje. E foi o que o Flamengo fez. Poderia ter saído com um revés muito maior, como poderia ter saído eliminado na quinta-feira e não saiu, né? E conseguiu sair com a classificação. Hoje poderia ter saído sem pontuar e saiu com 3 pontos. Então isso mostra resiliência, isso mostra a capacidade de superar dificuldades, isso mostra a capacidade do seu treinador de corrigir erros do time dentro de campo e mostra, sobretudo, capacidade da direção de montar um elenco forte, porque, como diz o Luiz Araújo, força do elenco, isso existe. Acho que nenhum outro time da América do Sul tem 22 jogadores titulares como tem o Flamengo. Nenhum. Nem o Palmeiras, que é hoje o principal rival do Flamengo em território nacional e continental, tem 22 jogadores titulares como tem o Flamengo. Isso fica provado a cada rodada, a cada fase de Libertadores. Isso ficou provado hoje mais uma vez aqui. Então, o Flamengo sai mais favorito ao título do que era no começo da rodada. Porque saiu de uma situação em que no final do primeiro tempo parecia muito complicada, no começo do segundo tempo ficou ainda mais, e porque quando sai o gol do Corinthians, parecia muito mais que o Corinthians tinha condição de ampliar do que o Flamengo ter condição de empatar. Só que a partir do empate do Arrascaeta, o jogo vira uma chave de uma maneira absurda
e aí o Flamengo consegue se estabilizar no jogo e dali para frente o Flamengo entra no jogo de vez. E aí, e o ímpeto, né? E também, assim, o gol da virada é de uma esperteza, né? A maneira que o Plata bate o lateral rápido, que o Flamengo acredita. O Flamengo podia, numa rodada em que o Cruzeiro perde, em que o Palmeiras perde, era compreensível totalmente o Flamengo se contentar com um ponto. Sim. Mas não, né? O Flamengo foi atrás dos 3 e buscou os 3. O Flamengo sai do nada, que foi o primeiro tempo, para escalar uma vitória de virada importante, mais uma vez com um personagem importante, o Arrascaeta. Que ano que esse cara tá fazendo? Ele tá num nível altíssimo. Outro dia a gente conversou se melhor, igual a 2019. Eu acho muito complicado falar nesse tipo de coisa, porque faz muito tempo, né? Mas, obviamente, como todos estamos mais velhos desde 2019, o De Arrascaeta, apesar de treinar todo dia, também está. E ele tem se mantido saudável. O Flamengo meio que aprendeu a cuidar dele para que ele esteja em campo nas tardes ou noites mais importantes. Porque imaginar que ele vai jogar todas é inviável. Aliás, ninguém joga todas, né? Sim. Por mais jovem que seja e melhor que seja o estado físico. Mas o De Arrascaeta, ao longo do seu período no Flamengo, esteve durante muito tempo, em várias temporadas, fora de combate por causa de lesões diversas. Uma aparentemente crônica que ele tem, mas que neste momento me parece em manutenção, digamos. Não o atrapalha. Ele continua sendo decisivo. Ele precisa estar em campo. Mas em alguns momentos ele esteve em campo, mas não brilhou. Atualmente ele brilha com uma frequência que é surpreendente mesmo, pela idade dele e por tudo que a gente conhece desse jogador. Agora, falando um pouco do Corinthians, o primeiro tempo mostrou. É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal. Eles começam a falar do Corinthians agora e é por isso que eu parei de gravar. Mas realmente o Arrascaeta tá fora de série, né, cara? Apesar de os últimos jogos não ter achado que eles têm jogado bem, né? E, pô, na moral, aquilo não foi pênalti não, galera. Pô, desculpa, mas aquilo ali não foi pênalti. O cara já tinha passado do Léo Pereira. Se jogou claramente, dá pra ver que ele se joga, né? E teve um encosto ali, ele deixou a perna, sentiu o toque e já estava se jogando. E, como sempre, os caras dão esses pênaltis, né? É um absurdo isso, na minha opinião. E é um critério completamente, assim, descabido, né? Porque no próprio Samuel Lino aconteceu, tudo bem que era Libertadores, outra competição, e não foi dado. E sendo que lá foi bem mais assintoso, né? Tanto que o pé dele chega a bater na panturrilha da outra perna. Mas nesse aí que, pô, dá pra ver ali claramente que, pô, o cara se joga. Ele perdeu o time da bola e se jogou. Assim, na minha opinião, aquilo ali não foi pênalti. Não foi pênalti, entendeu? Pênaltizinho mandrake, mas beleza. A arbitragem no Brasil é uma porcaria mesmo. Só que tentaram churumingar aí em relação ao lateral, né? Falando que o lateral era do Corinthians e tal. O Plata olhou pro Bandeira. O Bandeira deu lateral pro Flamengo. Já era, irmão. Foi cobrado tudo. Mas é sempre assim, né? Eles procuram um motivo, né? Eles procuram sempre um motivo. Mas o Flamengo passa esse sufoco com tudo legalzinho, entendeu? Mesmo contra tudo, contra todos, vai lá e garante os 3 pontos. Agora tem uns jogos do Palmeiras que é pênalti que é duvidoso, gol duvidoso, falta sem critério para um lado para o outro. É complicado, é contra tudo e contra todos mesmo. Os créditos vai estar na descrição, tá? Verifica se você está inscrito no canal, deixa esse likezinho aí para dar essa moral, valeu? E clica no botão hypar. Eu vou nessa, um grande abraço a todos, valeu, falou e fui.